Então, vamos lá. Então, boa tarde novamente. Vamos, processos de hidrólise ou de tampão que envolvem pares conjugados de ácidos polipróticos ou bases polipróticas, né? Ou triácidos e assim por diante, tá? O comportamento é um pouquinho diferente e é importante a gente recordar. Então, vamos lá. O exercício 2, vou ler aqui para vocês, para a gente não perder tanto tempo colocando a apresentação. Ele fala o seguinte, ó. Então, é o seguinte. E o pH de uma solução 0,1 mol por litro de sulfeto de sódio. E aí ele dá o valor de Ka1 e de Ka2 e de Kw. Então, vamos lá. Ó. Sulfeto de sódio, 0,1 mol por litro, certo? K1 é 9,1 vezes 10 a menos 8. K2, 1,2 10 a menos 13. KW, 10 a menos 14. Muito bem. Bom, aqui, pessoal, é importante a gente ter clareza aqui dos valores de K1 e K2, porque, na realidade, esse sal ele tem um potencial, né, de ter dois equilíbrios de hidrólise, apesar de que um deles vai ser muito mais pronunciado que o outro e praticamente a contribuição do segundo é desprezível, a gente acaba que nem utiliza no cálculo. Até porque a gente pode até calcular para ver aqui, mas vocês vão ver que na soma final não altera em nada o pH, né? Mas é importante a gente saber qual dos valores de Ka é que será usado para cálculo do Kb respectivo, tá? Então vamos lá. Sulfeto de sódio, Na2S. Em solução eu teria então 2 de Na+, e 1 de S-2, ou seja, é 1 para 2 para 1. Se eu tenho uma solução 0,1 em sulfeto de sódio, eu terei 0,2 e 0,1. É isso mesmo, beleza? Então é o seguinte, lembrando da origem, né, do sulfeto, que seria a ionização, a segunda ionização, na verdade, né, do H2S, ou seja, como nós sabemos, né, H2S eu tenho então a ionização em duas etapas, certo? E aí sim a formação do sulfeto. Então, de qualquer modo, o sulfeto é par conjugado de quem? Do HS-, né? O H2S é um ácido fraco, o Ka1 é 10 a menos 8, certo? E aí eu tenho uma segunda ionização com um K de 10 a menos 13, que é muito menor, né? Então, esse HS- é um ácido muito fraco, o que significa que o sulfeto vai ser uma base, relativamente falando, quando eu falo muito fraco, eu estou falando em relação aos demais, né? Então é mais fraco que os demais. HS é mais fraco que H2S, comparativamente, né? Então o sulfeto S-2 seria uma base, portanto, forte, ou mais forte que outras bases. O HS ele é um ácido aqui, mas no equilíbrio anterior ele é uma base, né? Veja, HS é o par conjugado do H2S. Então aqui é uma base, mas aqui ele é um ácido, né? Muito bem. Então o par conjugado desse ácido é uma base forte e por essa razão nós teremos então a hidrólise dos íons sulfeto em solução aquosa, né? Como é que a gente equaciona essa reação de hidrólise ou o equilíbrio formado, né? Então seria S-2 mais água, formando o quê? HS- mais OH-, ok? E aí eu tenho aqui o que eu chamo de constante de hidrólise 1, certo? Por que constante de hidrólise 1? Porque eu poderia ter uma hidrólise 2. Quem seria a hidrólise 2? A hidrólise 2 seria o HS- recebendo o próton da água para formar o ácido original, o H2S, certo? Mais OH-. E aí eu teria aqui um K de hidrólise 2. Essa é a segunda hidrólise, essa é a primeira. Em ambas eu tenho a produção de íons hidroxila. Como eu disse para vocês, a
produção de hidroxila nessa etapa aqui é muito pequena, é tão pequena que próximo, se eu falar assim, vou somar as duas, essa soma é igual à primeira. Tá? Se depois quiserem calcular, vocês vão ver que realmente, quando eu somo isso aqui, né, a concentração de OH- aqui praticamente não se altera. Ok? Muito bem. Novamente, aquela avaliação. Se eu tenho inicialmente 0,1 mol por litro de sulfeto, né? Eu não tenho nada de HS de OH-, em seguida eu tenho o processo de hidrólise, então uma parte X vai hidrolisar, como a proporção é 1 para 1 para 1, vai formar X e X, e quando o meu sistema atingir o equilíbrio, eu terei então 0,1 menos X, X e X. Muito bem. Quem é a constante de hidrólise 1? É a relação entre a concentração de HS-, é o produto da concentração de HS-, vezes os íons hidroxila sobre S-2. Certo? E eu já tenho aqui tudo em função de X, eu posso substituir aqui então, né, vai ficar tudo em função de X, eu calculo esses valores. Muito bem. Agora, quem é a constante de hidrólise 1 em termos de valor? Como é que eu chego a essa constante de hidrólise 1? É Kw sobre Ka, mas qual Ka? O Ka1 ou o Ka2? Então é o seguinte, pessoal. Observem aqui, esse primeiro equilíbrio. Quem é Ka1? Eu não vou escrever, só vou falar. Seria HS vezes H+, sobre H2S. Então, o K1 relaciona concentrações de H2S e HS-, beleza? Já, quem é Ka2? É produtos de concentração de H+, vezes sulfeto por HS-. Então, quem é que relaciona HS- e sulfeto? É Ka1 ou Ka2? É Ka2, né? Então, a constante de hidrólise 1 é igual a Kw sobre Ka2. Consequentemente, aproveitando aqui, né, quem vai ser a constante de hidrólise 2? Né? Seria Kw sobre Ka. Qual Ka que relaciona H2S e HS-? H2S e HS- é Ka1. Então, importante recordar aqui, né? Sempre que eu tenho um ácido ou uma base, né, poliprótico, eu tenho que lembrar que no processo inverso, né, a primeira hidrólise corresponde à relação entre o ácido e a base do equilíbrio 2 da ionização. E a segunda hidrólise do equilíbrio 1, né, da ionização. Ok? Bom, então, vamos lá. O meu K de hidrólise 1 vai ser 1 vezes 10 a menos 14 por K2, que é 1,2 vezes 10 a menos 13. Certo? Muito bem. Então, 1 exponencial menos 14 dividido por 1,2 exponencial menos 13, 0,08333, aproximando aqui, né? Ou seja, pessoal, 8,3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é um valor de K de hidrólise bastante elevado, né? Se a gente recordar o exercício anterior, o K de hidrólise, vamos ver se eu acho ele aqui, ele era 5,71, 10 a menos 10. Aqui, 10 a menos 2, o que significa que o que o S-2 é uma base muito mais forte, por exemplo, que o acetato. Certo? Quando eu falo, então, é sempre comparativamente, né? E, consequentemente, esse equilíbrio aqui, vai estar bastante... Lógico que não é mais do que, eu diria, como o valor é menor que 1, né? Não é que tem mais produto que reagente, mas vai estar bem mais deslocado para a direita do que o exercício anterior, por exemplo, ok?
Bom, vamos lá. Aí, o que acontece? Quem é KAH1, né, em termos de concentrações? Então, concentração de HS- vezes a concentração de íons hidroxila sobre a concentração de sulfeto é igual, então, a 0,083, ou 833. Ou seja, X vezes X sobre 0,1 menos X é igual a 0,0833. E aqui, pessoal, surgiu mais uma diferença dos exercícios anteriores, né? Veja, em geral a gente costuma fazer uma aproximação aqui, 0,1 menos X, considerando X tendendo, né, a um número muito pequeno perto do 0,1, tendendo a 0, então a subtração tende a 0,1, tá? Como a constante aqui começou a ficar relativamente grande, talvez a gente não deva fazer essa aproximação, o que significa que a gente teria que fazer o cálculo, né, considerando esse menos x aqui. Ok? Se alguém quiser fazer aí bem rapidão, aí vai fazendo, desprezando o x, eu faço aqui considerando o x e a gente compara no final o resultado. Ok? Então, se eu não desprezar esse valor aqui, eu vou ter então o seguinte, que x² é igual a 0,1 menos, aliás, 0,0833, que multiplica 0,1 menos x. Ou seja, x² vai ser igual a 0,00833, certo? Vezes 0,1, né? Menos 0,0833 x. Jogando tudo pro primeiro membro, x² mais 0,0833x menos 0,00833 é igual a 0. Eu tenho então a minha equação de segundo grau. E aí vamos lá, então. Quem seria, né, o delta? Vamos calcular o delta aqui primeiro. Então, b² menos 4ac. Vamos lá. 0,0833 ao quadrado menos 4, que multiplica a 1, né? Vezes menos 0,00833 igual. Ó, o delta seria 0,04. O que significa então que x vai ser, ou será, né, menos b, menos 0,0833, mais ou menos raiz de delta. Quanto que é a raiz de delta? Raiz de 0,04. 0,2, certo? Sobre 2. Bom, obviamente, pessoal, que eu teria aqui dois valores de x, porém, um deles é fisicamente impossível. Ou seja, eu não posso ter uma concentração negativa, né? Então, menos 0,08 com menos 0,2 vai dar uma concentração negativa. Então, fisicamente isso não é possível. Eu vou então apenas ter um valor de x que seria 0,2 menos 0,0833, certo? Dividido por 2. Olha aí. Então, o x é 0,058, vamos botar 0,59, aproximando aqui. Que é o quê? A concentração de íons hidroxila da hidrólise 1, 0,059. O que me dá um POH de 1,2 e um pH, portanto, de 12,8. Certo? Então, pessoal, veja que é uma hidrólise bastante pronunciada, né? Um pH 12,8 é um pH bem básico, né? Está perto do 13 já, aproximando ali, né? Ok? Alguém fez o cálculo aí com essa aproximação 0,1 menos x, considerando 0,1? 12,95. 12,95? Uhum. Ou seja, então, daí essa diferença aí
0,15, né? Na aproximação aqui. Não chega a ser algo tão pronunciado, mas a recomendação é essa, ó, se o K começa a ficar muito próximo de 1, ou esse valor for muito abaixo de 0,1, tipo 10 a menos 3, 10 a menos 4, ou seja, onde a subtração passa a ser significativa, então recomenda-se não aproximar e fazer o cálculo, né, por via do zero. Bom, pessoal, ó, respondendo a pergunta, né, a primeira parte é qual o valor da constante, a constante está aqui, 0,083, né? A segunda pergunta é qual era a concentração de hidroxila, que está aqui, 0,059, e o grau de ionização, que é o alfa, né? É só você relacionar, então, 0,1 é 100% aqui, ó, vamos aproveitar aqui. O X, na verdade, é 0,059, seria o meu alfa, né? Então é 0,059 vezes 100 dividido por 0,1. Dá um grau de ionização de, olha aí, ó, 59%. Vou repetir aqui só para confirmar. 0,059 vezes 100 dividido por 0,1. Ó, um alfa de quase 60%, ó, 59%. Está mais da metade ionizado, né? Ou seja, uma hidrólise bastante considerável aqui. Certo? Então, tá aí, pessoal, um caso de... repetindo, ó. Se eu pegar 0,059, é o X, né? A concentração de HS- é 0,059. Se eu repetir todo esse procedimento aqui, para outra constante que é K de hidrólise 2, quem seria K de hidrólise 2? É Kw dividido por 1,2 vezes... desculpa. K de hidrólise 2 é Kw por Ka1. Então é 10 a menos 14 dividido por 9,1 vezes 10 a menos 8. Ó. 1 exponencial menos 14 dividido por 9,1 exponencial menos 8. Vai dar um K de hidrólise 2 de 1 vezes 10 a menos 7. Né? Ou seja, esse K de hidrólise aqui, ó, é 0,083, é 8 vezes 10 a menos 2. A segunda hidrólise é 10 a menos 7. Então dá para perceber que a relação entre K de hidrólise 1 e K de hidrólise 2 é muito grande, né? De 10 a menos 2 para 10 a menos 7 são 10 mil vezes, é 10 a quinta. É por isso que se eu calcular a quantidade de hidroxila que vai formar aqui, eu vou chegar num valor tão pequenininho que quando eu somar com esse 0,59, o resultado vai dar 0,59. Beleza? Professor, volta bem ali, fazendo favor, nessa primeira relação da constante da hidrólise 1, onde Kw é dividido por K da segunda ionização. Como que chegou bem aqui? Isso, exatamente. Como que chegou bem aí fazendo aquela relação que você tinha explicado da primeira e da segunda lá, que eu não peguei bem essa inversão aí. É aqui, ó. Veja, quem é o K de hidrólise 1? É a relação entre HS- vezes OH- por S-2. Correto. Beleza? Aí você vem aqui, ó. Olha aqui para as ionizações que o ácido sulfídrico sofre. São duas etapas, né? Na primeira etapa eu tenho o Ka1. O Ka1, então, é a relação, é a razão entre quem e quem? HS e H2S. Certo? Já a segunda ionização, Ka2, é H+ vezes S-2 sobre HS-, não é? Então, é o K de hidrólise, desculpa, é o Ka2, é a segunda ionização que relaciona as espécies HS e S-2, só que é o contrário, né? Que aqui seria produto sobre reagente, aqui está reagente, né, e produto. Por isso que é 1 sobre Ka. Certo? Então é por isso que o K de hidrólise 1 é o Kw sobre o Ka2. Correto, entendido. Beleza.